Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: graças à palavra, não perdemos a nossa fé, nem daremos atenção a espíritos enganadores. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Graças à palavra de Deus, nós conseguimos reconhecer o Senhor e tudo aquilo que Ele faz por nós e tudo aquilo que vem dEle. Graças à palavra, aonde existia escuridão, hoje existe a luz. E graças à palavra também, nós conseguimos analisar tudo aquilo que dizem que vem de Deus e tudo aquilo que o mal, ele tenta nos convencer. Porque é através da confusão. Todas as vezes que nós sentimos dúvidas, está existindo uma batalha espiritual dentro da nossa cabeça. E se você não conhecer a palavra de Deus, certamente que você vai ser seduzido pelo mal. Já falei outros dias para vocês que o primeiro pensamento, quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, vem de Deus. E o segundo é o próprio diabo querendo colocar dúvida, colocando um será dentro de nós. Por isso que nós lemos a palavra de Deus todos os dias, para que nós não tenhamos dúvidas, porque a palavra de Deus é a certeza, é ela quem nos permite ver, é ela quem nos permite relacionar de forma correta com Deus, é ela quem nos mostra e nos demonstra como era a vida e os sentimentos das pessoas que obedeciam a Deus e o Espírito Santo, nos guiando nesse mundo de trevas e fazendo sim, muitas vezes, questionamentos, porque a palavra ela nos prepara para o porvir. O Senhor disse tudo antes de acontecer e Ele deixou muitas coisas nos explicando o que aconteceria nos últimos tempos. E o último tempo começou quando? Quando Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu. Naquele instante, a palavra deveria ser pregada para que todas as pessoas pudessem reconhecer o Senhor. Só que Ele também nos ensinou que no meio desses ensinamentos, o diabo iria contaminar com coisas que não vinham de Deus. Podem ter aspectos religiosos, mas elas não vêm de Deus. E essa é a dificuldade que nós temos de pregar o Evangelho a quem não conhece a palavra, mas conhece apenas as doutrinas, as regras e coisas que não tem nada a ver. Quando você fala, olha, isso não está na palavra de Deus, isso que você está fazendo não é correto. Não, mas nunca me disseram isso, nunca me pregaram isso, eu vou na igreja faz mais de 20 anos, eu fui isso, eu fui aquilo, e começam a justificar. Mas se nada disso mudou a vida dessa pessoa, como que a gente pode acreditar que a palavra de Jesus Cristo está nessa pessoa, se ela ainda mente, se ela ainda bebe, se ela ainda precisa de pornografia, se ela ainda não se entendeu, se ela não se resolveu, se ela precisa se complementar através de terapias? Sabe, tem algum problema com isso? É como se a gente olhasse Jesus e todas as curas que Ele fez e a gente falasse, não, vamos precisar de remédios, Jesus não é o suficiente. Se a gente vai lá em 1 Timóteo 4, versículo 1, 2, 5 e 6, a palavra do Senhor ela diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasas. Tudo que Deus criou é bom, e portanto nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento,
porque a palavra de Deus e a oração tornam os alimentos aceitáveis a Ele. Quem está conversando conosco? Paulo. E Paulo está mandando uma carta para Timóteo, que era uma pessoa que ele formava, que cuidava da igreja de Éfeso. Paulo, ele sempre orientava tanto a igreja quanto as pessoas. Se você parar para pensar, a igreja ela não existe. A igreja é um conjunto de pessoas, principalmente a igreja primitiva, porque eles se reuniam, por quê? Para trocar experiências, para fazer a comunhão e para dividir o conhecimento, porque eles eram perseguidos. Então essa era a forma onde eles trocavam os conhecimentos sobre a palavra de Deus, para poder reconhecer o Espírito Santo, para poder reconhecer Jesus Cristo. Só que no meio daquilo tudo tinha um problema, que era quem? Os judeus. E por que eles eram um problema? Porque eles estavam apegados às leis de Moisés, como se o Antigo Testamento nunca fosse se cumprir, como se aquelas promessas que estavam feitas lá nunca tivessem que acontecer. Então eles queriam que fosse exatamente daquele jeito, e se mudasse uma coisa, eles não conseguiam compreender, porque eles estavam apegados à religiosidade. Então cada lugar que se formava uma nova igreja, ou cada lugar que tinha uma reunião de pessoas, aonde tinha um judeu, onde tinha alguém que respeitava sim as leis de Deus, mas Jesus ele cumpriu aquilo que deveria se cumprir. Só que eles não queriam aceitar que Jesus era o cumprimento. Não, precisava vir alguém, aonde já se viu não ter mandado um novo Davi. O descendente de Davi teria que ser um guerreiro, teria que ser através da força, teria que ser através da espada, como eles fizeram antigamente e não deu certo. Porque era sempre um período de prosperidade, um período de idolatria e destruição, e a nossa vida longe de Deus, ela é muito isso, entre altos e baixos, luz e escuridão. E Jesus veio para dar um basta nisso tudo. O problema de vocês não é o que vocês têm, o problema de vocês é o pecado que está em vocês, o problema de vocês é a falta de conhecimento. Então eu vou fazer vocês me conhecerem, eu vou fazer vocês conhecerem a minha palavra, nós conversamos sobre isso, eu vou colocar na mente de vocês, eu vou colocar no coração de vocês. Só que aqui tem um problema. E se os espíritos tivessem cooptado a igreja daquela época, tentando colocar coisas que não tem nada a ver com a palavra, para pregar para pessoas que não conhecem a palavra, enganar essas pessoas, e elas seguem uma doutrina onde não tem nada a ver com Cristo, mas com as coisas que essas pessoas querem ouvir, porque é muito mais fácil eu repetir uma oração repetitiva do que eu simplesmente falar, eu não posso fazer isso por respeito a Deus. Eu preciso acordar antes para poder orar. Eu preciso fazer as coisas sem ter uma intenção ou um motivo. Porque eu vejo pais, muitas vezes, acordando de madrugada, porque tem um filho que está com problema de droga, ou algum tipo de doença, ou alguma coisa. Mas quando está tudo bem, por que não acordavam antes? Vivem de campanhas. Eu peguei um Uber com um senhor que era pastor, e ele me disse, olha, se eu não faço campanhas na igreja, ninguém vai. Então, que tipo de igreja é essa? Que vai pregar o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir? Porque eu pensei que a igreja ela é formada pelo Espírito Santo, que era o Espírito Santo de Deus que conduzia o que deveria ser ou não. O mundo ele não vai nos amar, o mundo ele vai nos odiar, e é justamente isso também, já está ensinado na palavra. Então assim, eu não consigo entender, eu sou limitado em certas coisas. Por que não respeitar o que está na palavra? Por que não ler a palavra para as pessoas? Por que não deixar cada um se decidir pelo Espírito Santo? Eu não preciso te condicionar a nada. Se eu não entregar a verdade para você, você vai viver sofrendo a vida inteira e achando que sofrer é bom, que essa é a vontade de Deus. Deus nos ensinou ontem, vocês vão sofrer para que o testemunho de vocês possa ser usado para que outras pessoas não sofram. Então o sofrimento ele tem um fim, a doença ela tem um fim, a depressão ela tem um fim e tudo tem um fim. Em Jesus Cristo a escuridão ela acaba. E Paulo falava, Timóteo, presta atenção, o Espírito de Deus diz claramente, era algo que ele tinha convicção, era algo que ele tinha certeza, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nós já estamos vivendo os últimos tempos e algumas pessoas elas vão abandonar a fé. Como que vem a fé? Você já se perguntou isso?
Como a palavra ela ensina? Eu queria aumentar a minha fé. Como que a Bíblia ensina? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir as palavras de Jesus Cristo. Porque quanto mais eu escuto falar de Jesus, segundo a Bíblia, porque tem um Jesus que eles cantam nas músicas que ele não existe. É um Jesus que, se não existisse a palavra de Deus, você fosse procurar aquela pessoa, ela é inexistente. São mais poesias, são mais coisas que as pessoas querem atribuir, mas você não se chega a ele sem arrependimento. E o batismo significa o quê? Arrependimento. João Batista pregava o quê? Arrependam-se. Mas a igreja quer fazer uma adoração muitas vezes que confunde, que não faz as pessoas entenderem quem era Jesus e por que ele morreu por nós. Claro, é o nome que está acima de todo nome, mas antes de eu exaltar, eu preciso entender. Eu preciso entender tudo o que ele passou, não só chegar lá e ficar lá felizão, fazendo aquilo que eu acho. Eu acho. Nós não estamos aqui para achar nada, nós estamos aqui para obedecer a palavra de Deus. Então ele diz claramente que nos últimos tempos as pessoas vão abandonar a fé. Vão abandonar a palavra, porque não conhecem a palavra. Elas darão atenção a espíritos enganadores. Será que quando você está vendo um vídeo de um pastor, de um padre, de alguém, é o Senhor que está falando com você ou pode ser um espírito enganador? Você consegue ver o Espírito Santo pedindo like e curtida? Você consegue ver o Espírito Santo preocupado com engajamento, com essas coisas? Você consegue ver o Espírito Santo querendo vender alguma coisa para você dentro de algum lugar? Olha, comprem isso. Porque até onde eu me lembro, Jesus, quando ele viu o comércio dentro do templo, ele fez um chicote e saiu destruindo tudo lá dentro, né? Mas não, nós vivemos tempos modernos. Tempos onde pode-se fazer uma demonização facial na cara, vestir uma batina e um negócio e se pregar de padre. Tempo onde os padres têm depressão. Tempo onde as palavras, elas não são. O mais importante é a tradição oral. Será que não aconteceu? Será que alguém não abandonou a fé? Para que ele está dizendo isso? Será que é para nós de hoje? Será que a palavra ficou esquecida lá atrás? E a gente precisava dos concílios para ir evoluindo a palavra ou não? O que aconteceu no meio do caminho? Será que você consegue saber ou não? Está aí perdido. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Ensinamentos que vêm de demônios. Você imagina? Você sendo enganado pelo demônio, achando que está adorando a Deus e conhecendo a Jesus Cristo, se chamando de cristão. Dá para imaginar? Eu estou lendo a palavra, tá? Antes de pensar qualquer coisa, eu estou lendo. E ele está falando isso para quem? Para quem que está falando? Essa é a pergunta. Será que é para mim? Será que é para você? Será que eu aceito isso? Será que eu não aceito? Será que eu abandonei a minha fé? Será que eu não abandonei? Será que eu estou colocando Jesus em primeiro lugar da minha vida? Ou será que eu não estou? Será que eu estou lendo a palavra para aprender o que é certo? E quando eu leio que algo é errado, eu deixo de fazer? Será que eu vou continuar tolerando imagens? Será que eu vou continuar tolerando orações repetitivas? Será que eu vou continuar tolerando tudo aquilo que é errado? Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aí? Será que esse tipo de ensinamento ele não se envolveu? E aqui você sabe o que ele estava falando? Ele usa duas coisas de exemplo. Que estava sendo proibido o casamento. E ele usa uma segunda coisa de exemplo. Estavam se proibindo alimentos. Agora eu quero que você faça um exercício mental. A palavra de Deus, se a gente for lá e olhar Paulo, ele fala assim, olha, o bispo da igreja, ele deve ser casado. Ele deve. Tem que ter uma mulher, tem que ser um pai respeitado, não pode ser alguém jovem. Então ele tem ele explica. Se a gente olha Pedro era casado, Jesus foi lá e curou a sogra dele. Então não tem problema, o casamento aqui não é um problema. Mas ele falava que nos últimos tempos, quem tinha inventado as doutrinas de demônios e os espíritos enganadores, eles não iam casar. Por um acaso, existe alguma doutrina que você conhece que os sacerdotes eles não casam?
Então tá bom. Aqui a palavra fala que a doutrina de demônio não iria permitir que os sacerdotes eles casassem. Então tá bom. Tem alguma que você conhece? Tem alguma que você segue? É as doutrinas de demônio. Isso é palavra, tá? Se você quiser pegar, vai lá em 1 Timóteo 4 e vai lendo. Vê se está escrito ou se eu estou inventando. E uma segunda coisa, proibiriam certos tipos de alimento. Existe dentro dessa doutrina que não permite que as pessoas casem, em certas datas eles proíbem algum tipo de alimento, falando que você não pode comer, porque aquele dia é santo e você não deve comer aquelas coisas? Ah, tá bom também, porque a palavra está falando que assim eu identificar. Então eu tenho que ler a palavra e falar, bom, realmente parece, mas não deve ser. Realmente, fala para não fazer imagem, tá cheio de imagem aqui. Eu acho também que não deve ser. Então assim, quer continuar seguindo? Você tem todo o direito. Só que não reclama depois que a sua vida não muda, que Deus não escuta a tua oração, que você vive à base de remédio, que você não consegue dormir, que você anda perturbado, que só faz fofoca, que só mente, que só engana, sabe? Não adianta. E ainda se olha como uma pessoa melhor do que as outras pessoas, né? Mas tudo bem. Então, esses ensinamentos, eles foram espalhados, né? Espalhado. Será que foram espalhados via tradição oral? Falando de um para o outro e obrigando as pessoas? Entendi, tá certo. Fizeram muito bem. E por que eles fazem isso? Porque a consciência dessas pessoas, elas estão mortas, como se elas tivessem sido queimadas com ferro em brasa. Então a gente pode ficar ali falando, mostrando na palavra, ele não vai aceitar. Não vai, mas não aceita nunca. Quando Jesus tentou pregar algo diferente, o que eles fizeram? Crucificaram ele. E vai ser assim. É mais fácil convencer um ateu que Jesus existe do que convencer uma igreja que está presa em espíritos enganadores e em doutrinas de demônios. Você não explica. É mais fácil você convencer uma pessoa que está lá no meio das trevas, que está num poço de lama, o poder que Deus tem, do que você convencer uma pessoa que é presa na religiosidade. Porque ela é apegada demais. Não consegue se convencer. Por isso que a gente dá a palavra, se a pessoa quiser ler, ela lê. Se ela permitir que o Espírito Santo revele, ele vai revelar as mesmas coisas que ele revela para todo mundo. A mesma coisa. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Tudo aquilo que está na palavra de Deus é bom. E aqui, o que ele está falando? Porque eu pulei, tá? A parte que falava do casamento e dos alimentos. Por que ele está usando esse argumento que tudo que Deus criou é bom? Se a gente volta lá no Gênesis, quando Deus começa a criar quando ele começou a criação de tudo que existe, e ele falava, e Deus viu que é bom. E Deus viu que é bom. Então, tudo que vem de Deus, ele é bom. Tudo aquilo que ele coloca, ele é bom. Só que nós temos que reconhecer que foi Deus quem fez. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. A Ele quem? A Deus. Então Deus, ele falava assim, olha, tá vendo esses alimentos que vocês estão aí brigando, que vocês estão aí chamando de impuros, que vocês estão dizendo que vocês não poderiam estar comendo porque foi oferecido para isso ou para aquilo? Faça uma oração e agradece a Deus. Olha, Senhor, obrigado por esse alimento, que ele vai se tornar puro. É assim que nós purificamos as coisas. Como? Com a palavra e com a oração. Como que nós purificamos a nossa mente? Com a palavra e com a oração. E tudo que nós recebemos de Deus deveria ser purificado da mesma forma, com a palavra e com a oração, reconhecendo que foi Deus, foi Ele quem nos deu, foi Ele quem nos proporcionou, foi Ele quem nos ensinou. Senão a gente continua achando, eu não posso, não sei. Não é questão de não poder. É questão de você dar mais poder para o mal do que para o bem. Dá mais poder para as trevas do que para a luz. Se a gente vai lá em Colossenses 2, versículos 6 a 9, a palavra do Senhor diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus,
Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo, pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Quem está conversando conosco aqui? Paulo, em mais uma carta que ele escreveu da prisão. Você imagina você estar preso e você ainda está preocupado com as pessoas que estão lá fora para falar de Deus para essas pessoas? Percebe que o amor de Deus, ele transcende tudo aquilo que nós imaginamos e tudo aquilo que nós pensamos. Não é olhar para dentro de casa, mas é olhar para fora. Porque se eu estou olhando hoje para dentro de casa, é que lá atrás eu não tinha Deus e escolhi exatamente tudo aquilo que Deus rejeitava. Por isso que ao invés de poder estar servindo, eu estou tentando gastar tempo para reconstruir dentro de casa, porque eu comecei errado. Eu comecei antes, eu comecei no desespero, eu comecei buscando amor nas pessoas e não de Deus. Eu busquei construir coisas na minha própria força, e ninguém vence pela própria força. Então você está aí tentando gastar tempo, reconstruindo algo que muitas vezes, infelizmente, se as pessoas elas não aceitarem a Cristo como Senhor, não adianta nada. Não existe oração que baste uma pessoa que não quer aceitar o Senhor. Porque ainda que eu acenda uma luz na frente dela, se ela fechar os olhos, a luz não vai servir de nada. Eu preciso reconhecer a necessidade de Cristo para que o Senhor ele possa fazer a obra. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais. E como eu abro os meus olhos espirituais? Através do arrependimento. Portanto, já que vocês aceitaram, a palavra é: você aceita Jesus como seu Salvador? Essa é a palavra do batismo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceito Ele como meu Senhor. Eu aceito a palavra como a verdade. E acabou. É daqui, é obedecendo. Não é questionando. Lembra? Se eu questiono, é o diabo. Se eu aceito, é o Senhor. E aceitar aquilo que está na palavra, a submissão é a Deus e ao Espírito Santo. Então eu tenho que colocar as coisas muito claras para que não fique confuso, porque se você está obedecendo algo e aquilo está te incomodando, se você está fazendo algo e aquilo não vem de Deus, porque Deus ele não causa esse desconforto. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós sentimos cada vez mais uma certeza dentro de nós, uma paz dentro de nós, uma tranquilidade dentro de nós. Mas quando nós não cumprimos, desconforto. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele está acima de qualquer coisa, vivam unidos com Ele. Se eu aceitei a palavra, eu tenho que viver unido com a palavra. Se eu aceitei Jesus, eu tenho que viver como Jesus vivia. Fazer tudo aquilo que o Senhor lhe coloca dentro dos meus pensamentos. Estejam enraizados nele. O que segura uma árvore muito grande? É a raiz dela. Porque se você cortar a raiz, aquela árvore ela cai. Será que não é por isso que você tem caído tantas e tantas e tantas vezes? Porque você não tem raiz em lugar nenhum? E o que seria a tua raiz? Quer que eu faça uma pergunta que você vai conseguir responder? Seria os teus sonhos, é aquilo que te motiva. Hoje você acorda, qual é o teu sonho? O que você quer na tua vida? Se você pudesse pedir algo, o que você pediria? Dinheiro, fama, família, um filho, um trabalho, uma casa? O que você pediria? A cura? O que você pediria? Aonde está a tua raiz? O que você está esperando que aconteça? A única coisa que eu pediria é que eu pudesse servir a Deus. Só. Eu não pediria nada para essa vida, porque eu não vou poder levar nada daqui. Então, qual é o sentido de eu poder pedir para Deus algo que eu não posso levar? Que cada vez mais nós possamos servir ao Senhor. Cada vez mais nós podemos ouvir a sua voz, que as nossas raízes estejam na eternidade, que as nossas raízes estejam no amor, no arrependimento. Construam a sua vida sobre Ele.
Então Jesus, ele precisa ser a base, ele precisa estar em tudo, é ele que vai me sustentar, é ele que vai fazer eu suportar as pessoas. Você já parou para se perguntar por que você quer o que você quer? Você está aí se sentindo sozinho, você quer alguém para quê? Você tem alguém para fazer sexo? É porque você tem vontade? Então uma pessoa é um mero instrumento ao qual você usa quando você tem vontade. Pare e começa a pensar nas coisas que você quer. Porque eu sempre recebo relatos de pessoas quando elas começam a entrar no começo da transição reclamando. Ah, é porque eu não encontro ninguém? Você quer o quê? Me fala. Você quer uma boneca inflável que fica lá dentro da tua casa? Dentro do lugar que você tá? Que é só para isso que as pessoas servem? Só que isso faz parte. Paulo mesmo falava, olha, se vocês não podem se controlar, é melhor que vocês casem do que ficar queimando de desejo e dando oportunidade a Satanás. Isso faz parte. Mas se eu penso que é só isso, é crueldade. Da mesma forma que eu penso só num corpo, ela só precisa ser bonita, ela só precisa ser rica, isso é crueldade. Crueldade. Porque nós deveríamos estar procurando Cristo nas pessoas, para que Jesus entre dentro da nossa casa, para que Jesus ele faça parte da nossa vida, para que ela possa ser construída realmente sobre ele e se tornem mais fortes na fé. Para mim me tornar forte na fé, palavra, oração e obediência. Como foi ensinado a vocês, um verdadeiro ensinamento que se baseia em Cristo e na palavra, e não em regras humanas. Tá certo? E deem sempre graças a Deus, como tá falando ali que nós devemos agradecer a todas as coisas, né? Tá certo também. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos. Então vai vir alguém tentar me ensinar alguma coisa para que no final esse comportamento que eu tenho é de escravidão. Então se um amigo, que era amigo quando eu vivia na escuridão, vier querer dar conselhos para mim que eu não respeito, ele vai brigar comigo, vai tentar me escravizar. Se eu for falar que eu leio a palavra de Deus em casa e não faço o que eles fazem, eles vão vir querer me escravizar? Entendi, tá certo também. Por meio do quê? De argumentos sem valor. Então eles vão tentar me convencer não através da palavra, mas através de argumentos. Tá certo também. Tá certo também. Que vem da onde? Da sabedoria humana. Não vem de Deus? Não. Então, às vezes a gente está tentando resolver causas espirituais com argumentos humanos da sabedoria humana sem valor, e nós que estamos enraizados em Cristo não vai dar certo. Não vai. E essas pessoas estão querendo fazer o quê? Nos escravizar, nos moldar, nos tornar iguais. Quando alguém fala que eu sou diferente, não me incomoda em nada. Me incomodaria se ele falasse que eu sou igual, porque o mundo jaz no maligno. E eu não quero mais viver no maligno. Eu não quero mais ser igual. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero fazer aquilo que Deus pede para mim fazer. E eu não tenho problema de ser o único. Eu não tenho problema de ter poucos. Para mim isso pouco importa. Porque é melhor poucos na luz do que muitos na escuridão. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e de quem? E dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Entendi. Então quer dizer que aquilo que nós conversamos sempre, que a nossa mente ela é controlada por espíritos, e quem estiver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, vai falar sobre Jesus e vai ensinar sobre as palavras e vai ajudar as outras pessoas a terem liberdade. Aonde está o Espírito Santo tem liberdade, você se sente livre, você não é mais dominada porque os outros vão pensar, pelo que os outros vão falar. E existem os espíritos que tentam te escravizar através de ideias, que eles ficam ali colocando minhoca na tua cabeça e você fica ali sofrendo. Se os teus pensamentos te fazem sofrer, eles não vêm de Deus. Deus ele coloca assim uma tristeza que ela é salutar, uma tristeza a qual ela gera arrependimento, a qual eu paro a minha vida e dá nojo. Falo, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso. E através desse arrependimento a gente se arrepende, pede perdão, pede desculpa e para de fazer essas coisas. Senão daqui um pouco você tá aí, velha, cuidando do corpo como se dependesse disso, porque a única coisa que você tem é a aparência. Não aceita que o tempo passou, nunca se preocupou em ter virtude, nunca se preocupou em ter caráter, nunca se preocupou em parar de mentir, em parar de fazer fofoca, nada. Só se preocupa com o corpo. Só. Como se fosse levar alguma coisa daqui. Eu quero ver quando as trombetas tocarem, o que vai acontecer. Eu quero ver qual vai ser a desculpa
por ter feito tudo errado. Eu quero ver. E eu sei que é uma vida de sofrimento, aonde a pessoa ela não tem nem discernimento e nem noção. Mas tá o quê? Buscou criaturas humanas, sabedorias humanas e coisas que não vêm de Deus, para tentar explicar coisas que são espirituais. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Então Jesus, ele veio, passou essa experiência que nós passamos e continuou obedecendo a Deus até a morte de cruz. E graças a ele, todos os nossos pecados, eles podem ser perdoados por Jesus Cristo. Então, aquele castigo que era nosso, tudo aquilo que nós deveríamos receber, ele aceita no nosso lugar, para que nós possamos nos reconciliar com Deus, porque nós admitimos nossos pecados e tudo aquilo que nós fizemos de errado, porque nós renunciamos tudo aquilo que não está na palavra, toda a religiosidade, toda a doutrinação e tudo aquilo que não leva ninguém para mais perto de Jesus. Hoje a nossa vida está enraizada nele, hoje nós vivemos unidos com ele, hoje a nossa busca é pela sua presença. E hoje os nossos sonhos são a eternidade e a nossa vida é o servir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que cada vez mais nós possamos conhecer a palavra de Deus, que a nossa fé ela não seja abandonada, que a nossa mente ela não seja cauterizada, que cada vez mais nós possamos ajudar outras pessoas a despertarem para o Senhor. Outras pessoas a despertarem para o Senhor e que cada vez mais nós possamos destruir os argumentos desses espíritos enganadores com a verdade. E o nosso testemunho é a verdade. A palavra que Deus colocou em nós é a verdade. Nós somos as cartas vivas que Deus escreveu. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.